Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, neste dia para falar especificamente, totalmente, amplamente sobre a política. Afinal de contas, eleições municipais chegando e a gente não pode perder o foco desse cenário político. Quem vai hoje ajudar a desenhar esse cenário político, principalmente aqui em Goiânia, em relação a Goiânia, é um pré-candidato a prefeito que lidera as pesquisas de intenção de voto feitas até este momento. É o deputado federal, delegado Valdir Soares, que é do PR aqui de Goiás. Tudo bem, deputado? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Paulo, e a todos que nos assistem. Obrigado por ter vindo. Todos que nos assistem vão conferir um brevíssimo intervalo e em seguida a gente já vem para ouvir o que tem a dizer o delegado Valdir. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje, recebendo o pré-candidato a prefeito de Goiânia, o deputado federal, delegado Valdir Soares. Ele que é do PR aqui de Goiás. É também membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, membro da Comissão Especial que vai propor as 10 medidas contra a corrupção e membro também de uma comissão especial destinada a elaborar a proposta de lei orgânica da segurança pública no Brasil. Mas o assunto agora, para a gente começar o programa, é política local. Semana passada esteve aqui no programa o também pré-candidato a prefeito de Goiânia, o ex-deputado federal Luiz Bittencourt, do PTB. E no meio da conversa, no meio da entrevista, Bittencourt fez algumas referências ao deputado Valdir. O deputado Valdir é para quem, já naquela ocasião, eu oferi esse espaço, como sempre faço quando alguma pessoa é citada e não está presente aqui no estúdio, eu sempre abro espaço para que essa pessoa apresente a sua resposta, apresente a sua versão sobre os fatos que foram comentados. É o que eu fiz no programa de hoje, estou fazendo no programa de hoje, oferecendo ao delegado Valdir a oportunidade de responder a alguns pronunciamentos feitos pelo deputado, ex-deputado Luiz Bittencourt, como esses. A gente começa relembrando aqui, deputado, alguns trechos do que ele disse sobre o senhor. Depois a gente ouve o que o senhor tem a dizer, tá bem? Tranquilo. Confira. O Valdir foi o deputado federal mais votado de Goiânia. Ele abraça um tema, inclusive eu falo de maneira demagógica, que é a segurança pública, que ele vai resolver o problema da segurança pública, que ele não resolveu como deputado federal e dizia que iria resolver também. Eu vejo aí uma onda, né, em torno da candidatura do delegado Valdir, mas ele não deu demonstração ainda de preparo, de equilíbrio. No meu entendimento, ele não tem capacidade para governar Goiânia. É um candidato histriônico, que faz afirmações demagógicas, populista, e usa muito, né, essa situação, essa condição de mudar o seu perfil de discurso. Fala uma coisa hoje, fala outra coisa amanhã, e busca um caminho de facilitar a sua penetração junto ao eleitorado. Eu não gosto desse tipo de comportamento na política. Eu condeno isso. O Lula fez isso, é o estilo Lulinha, paz e amor. A Dilma fez isso, mentindo para o eleitorado. E o Maduro faz isso na Venezuela. A Cristina Kirchner afundou a Argentina. Então o populista, ele é um desastre na administração. E eu não vi ainda nenhuma opinião consistente do delegado Valdir de propostas e projetos para melhorar a vida da população de Goiânia, inclusive em função das dificuldades que a cidade vive hoje. Todo mundo conhece minha trajetória, eu nunca me recusei a debater com ninguém, pelo contrário, fiz a minha carreira política debatendo com a população de Goiânia, com a população de Goiás e externando as minhas ideias e com posições firmes. Por exemplo, eu não teria coragem de apoiar no segundo turno um candidato que não tem preparo para liderar, né, um governo de resultados, um governo técnico, um governo com grandes mudanças para a nossa cidade. Bem, vamos lá. Deputado delegado Valdir, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Paulo, primeiro, eu desculpo aqueles que não sabem o que falam. Eu desculpo ele. Desculpo outros também que tenham ousado me atacar. Existe um provérbio popular, Paulo, que ninguém bate em árvore que não dá frutos. É um provérbio popular. Então eu desculpo ele. No momento adequado, nós teremos os debates, não apenas com um candidato, candidato A, B, C, D. Nós estamos numa plataforma política onde nós teremos vários candidatos. Agora, em relação ao delegado Valdir, Paulo, diria para você, eu fiz na minha campanha, você sabe disso, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, cidadão, estão protocolados na forma de projetos de lei. Os 10 mandamentos. Primeiro ano de mandato, Paulo, fui escolhido o único goiano
e o 16º melhor deputado, pelo Congresso em Foco. 2, eu acho que a gente, cidadão, a gente não basta falar se você é honesto ou não, se você é ficha limpa ou não. Eu acho que as pessoas, para você atacar outra pessoa, você tem que ser honrado. Você não pode estar respondendo processo, você não pode ser, você não pode ter vícios. Você tem que ser ficha limpa. Então, aí você pega o delegado Valdir. Primeiro ano de mandato. Qual foi o gasto da verba de gabinete do delegado Valdir, Paulo? E ouvinte? R$12 mil. O menor gasto, cada deputado tem R$35 mil para gastar. Num ano daria aproximadamente R$420 mil. Gastei R$12 mil, Paulo. Então eu quero que as pessoas me ataquem e digam que eu sou incompetente, que eu não presto, isso, aquilo. Mas aí vamos pegar o que o delegado Valdir é. O que o delegado Valdir tem de serviços prestados? Mais, Paulo, auxílio moradia, R$5 mil. Você sabia isso, cidadão? Que o delegado Valdir abriu mão de um auxílio moradia de R$5 mil, abriu mão de um apartamento funcional de 180 metros, Paulo. Sabia disso? Eu poderia ter um apartamento mobiliado lá em Brasília. Abri, não quero não. Uso o meu carro particular para ir para Brasília. Então eu acho que muitos cidadãos não sabem. Então eu acho que você vir atacar, não vamos fazer isso. Eu quero discutir, Paulo, com você, com os cidadãos, com as pessoas que vão buscar o próximo prefeito de Goiânia. Não é gerente não é gestor. O próximo prefeito de Goiânia, nós queremos discutir Goiânia. Tem que ser um delegado ou tem que ser um prefeito? Tem que ser um prefeito. Tem que ser um prefeito para resolver os problemas de Goiânia. Goiânia não tem um gerente, não. As pessoas falam assim, Paulo, olha, nós precisamos de um gestor. Não. Gestor é um gerente. O gestor é numa empresa, o gestor é numa escola, o gestor é em várias áreas. Goiânia precisa de um prefeito, de uma pessoa que se preocupe com as pessoas, com os problemas das pessoas e que se envolvam. E mais, que conheçam Goiânia e que tenham serviço prestado. Procure todos os demais candidatos. Quem que tem serviço prestado por Goiânia? Por que o delegado Valdir teve 274, 625 votos, 178, 706 votos em Goiânia? Porque eu sou bonito? Porque eu tenho barba? Porque eu sou filiado no partido A, B, C ou D? Não. As pessoas votaram no delegado Valdir porque o delegado Valdir é a nova roupa da política. É um diferencial na política, é novidade e tem trabalho mostrado. Agora, deputado, se o senhor é a novidade na política, é o diferencial na política, por que o senhor tem esse histórico que o senhor acaba de dizer que tem? Por que o senhor não aceita um debate? Mas eu aceito o debate, Paulo. Eu quero o debate com todos os pré-candidatos. E por que não especificamente de um em um? A legislação permite. Paulo, eu acho que você é uma pessoa extremamente esperta, um especialista político. Algumas pessoas, para aparecer, elas querem subir no poste, querem colocar melancia no pescoço. O senhor já fez isso? Tem pessoas... O senhor já fez isso? Não, espera aí, deixa eu concluir, Paulo. Deixa eu concluir. Pois tem não. pessoas que não pode ver uma geladeira, que ele vai lá na frente para aparecer, para ser filmado. Eu não vou servir de isca para nenhum malandro desse. Mas dizem que o senhor fez isso na votação da CPI, do impeachment de Dilma, o senhor ficou o tempo todo ali atrás de Jovair, aquela coisa. Isso também não é querer aparecer? Do impeachment? Sim. Não, as pessoas estão equivocadas. Me mostra essas imagens. Tem imagem. Não, quando houve a votação do impeachment, eu fiquei num cantinho, eu só fui no momento da votação e fiz aquela frase célebre, né? Um filho seu não foge à luta. Um filho seu, não, pátria amada é pátria amada. Um filho teu não foge à luta. Foi o único momento que eu fui lá, apareci na TV. E foi com muita efusividade, né, mostrando que queria lá caçar a Dilma. Agora estamos afastando. Sou um dos guerreiros que está trabalhando para afastar o Eduardo Cunha. Então, o delegado Valdir tem postura. Agora, ao longo do tempo, você sabe que eu apareci sim, tive grande exposição na mídia. Mas por quê? A imprensa compra maçã podre? A imprensa compra maçã podre, Paulo? Eu não posso falar pela imprensa. Não, eu estou falando assim, no geral. Você é um jornalista, uma pessoa extremamente inteligente. A imprensa não compra maçã podre. O delegado Valdir se destacou ao longo dos anos porque trabalhou. Se o delegado Valdir não tivesse feito diversas operações, não tivesse sido um pacificador em Goiânia, e hoje a grande demanda em Goiânia é por segurança pública,
né? O delegado Valdir não teria tido esses votos. Eu quero fazer o registro, eu falei sobre essa questão do debate, porque foi a forma que melhor me ocorreu, enquanto o Luiz Bittencourt falava aqui a seu respeito, porque o senhor tem o histórico de ter participado já dos meus programas em muitos debates célebres, né? Debates que ganharam repercussão porque foram de muita polêmica. O senhor já esteve aqui falando várias e várias vezes, não é verdade? Então eu falei, o delegado Valdir nunca fugiu a um debate, nunca deixou de participar de um debate, então eu acho que é a melhor forma. Coloque os dois, um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. Por isso eu fiz essa proposta. E ele encontra amparo, o senhor sabe disso, na legislação, porque nesse momento ainda não estamos sob o rigor, né, da legislação eleitoral, que só vai acontecer a partir do dia 6 de agosto, um dia após a realização do período de convenções, quando aí sim todos terão que ter isonomia. Ou seja, se eu trouxer o senhor, tem que trazer os outros 8 ou 9 ou 10, que a gente não sabe ainda quantos são. Não é isso? Então eu falei, olha, é hora de fazer agora, antes que haja essa restrição. Por isso fiz o convite, com amparo na lei. Isso encontra amparo na lei. É espetacular isso, Paulo, mas aí a gente tem que tratar com igualdade. Eu acho que aí você e eu tenho que respeitar todos os candidatos, nós temos que tratar disso com isonomia. Se você quiser fazer um debate, colocar todos os pré-candidatos, eu aceito. Mas todos os pré-candidatos que serão candidatos na próxima eleição. Agora, eu não vou dar ibope para A e para B, Paulo. Bom, aí o senhor abriu o jogo, então. Eu não vou dar ibope. Eu não vou dar ibope para quem vai colocar melancia na cabeça. Então o senhor não está jogando a responsabilidade sobre isso. O senhor está assumindo agora que o senhor não vai participar de um debate agora porque não é obrigatório. Só lá quando for obrigatório que o senhor vai participar. É isso? Não, na verdade, até lá na frente... Quer dizer, quando for não obrigatório, é obrigatório, né, quando Paulo? for permitido pela lei. Na verdade, Paulo, até lá na frente não é obrigatório. Obrigatório é a isonomia. Isso. E você sabe que na política você tem que agir com inteligência. Eu tenho muito pouco tempo na política, Paulo, mas eu sou aconselhado. Meu pai já é falecido, minha mãe não, então eu continuo recebendo conselhos da minha mãe. Continuo recebendo conselhos da minha esposa, que está aqui no estúdio nos acompanhando. Priscila, né? Eu continuo recebendo conselho dos meus filhos, dos meus amigos. Então, eu não posso tomar uma decisão dessa sozinho, né? Então, e, além disso, eu consulto, eu sou uma pessoa cristã e eu tenho uma orientação divina. Então, é tudo no momento adequado, Paulo. Mas você vai poder assistir de camarote muitos debates emocionantes. E você sabe que eu gosto e sei fazer isso. Por isso que eu fiz o convite. Achei que o senhor ia topar, que o senhor ia aceitar. E dizer, Paulo, ao longo da minha carreira, estou acostumado a muitos debates, a muitos interrogatórios com muitos bandidos, com muitos malandros. Né? Então, o senhor está se referindo a Bittencourt dessa forma? Não estou referindo. Eu estou dizendo que eu tenho essa experiência. Né? Então, nenhuma cara amarrada, nenhuma provocação, né, vai mudar a postura do delegado Valdir. Eu quero, Paulo, discutir Goiânia. Eles querem discutir a minha vida particular, a minha conduta. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o cidadão eleitor quer saber quem que é o melhor candidato para ser o prefeito de Goiânia. Eu tenho vários assuntos aqui para tratar com o senhor sobre propostas. Bora, estamos aqui. Mas para encerrar esse assunto, e até para dar também digamos, como é que eu diria? Para citar uma frase que o senhor deu, quando eu propus aqui a realização do debate, nas redes sociais isso repercutiu amplamente, o site, a redação, inclusive, entrevistou o senhor para saber se o senhor aceitaria a realização do debate, não foi? A redação. A jornalista ligou para mim, sim, Paulo. Sim. Aí o senhor deu a seguinte declaração: Paulo Berengues é um jornalista inteligente e independente. Eu vou sempre elogiar, a minha vida toda eu vou elogiar você. Obrigado. E o senhor disse o seguinte: deve conhecer a legislação e não deve estar recebendo recursos de A ou B dos candidatos do governo ou da prefeitura para direcionar tendências. Em algum momento o senhor teve dúvida em relação a isso? Não, Paulo, eu tenho que responder tecnicamente, colocar todos os pingos no i. Porque você é um cara você é um jornalista muito inteligente. E você sabe que eu virei vidraça. E que muitos blogs, jornais e alguns jornalistas têm utilizado
os seus espaços para atacar o delegado Valdir. Né? Aí o senhor mandou um recado para eles não, usando o meu nome. Não, deixa acabar. Eu só queria entender. Deixa acabar meu raciocínio. Pois não. E esses órgãos, que também Estado, município, têm feito patrocínio sistemático de alguns jornalistas que nós conseguimos fazer o cruzamento de informações já, né? E que tem atacado o delegado Valdir. Na verdade, eu quis aproveitando, porque eu não tenho tido espaço na mídia, eu estou tendo espaço aqui com você agora, sempre tem. mas eu não tenho tido tido espaço na mídia. Então, quando você tem um pequeno espaço, você tem que aproveitar todo o pequeno espaço que você tem para dar recados para A, para B. Até hoje, quando a sua assessoria ligou para mim e disse, ô delegado, vem aqui, eu falei, estou com um problema jurídico para resolver. Estava resolvendo, além desse problema, uma questão de uma coligação que está fazendo uso do abuso do poder econômico. Também estamos tratando dessa questão jurídica, representando junto ao Ministério Público Eleitoral em relação a alguns órgãos jornalísticos que têm denigrido. Pode falar do delegado Valdir, que ele é incompetente, que é isso agora, atacar minha imagem de pai, de esposo, de filho, de cidadão, da pessoa que teve a maior votação na história de Goiânia, isso eles não podem macular. E eu nunca fiz isso. Oi? E eu nunca fiz isso. Atacar sua imagem, atacar sua família. Eu falei isso algum momento? Por isso que eu não entendi o recado que o senhor mandou para os outros. Eu aproveitei. Pois é. Mas... Eu tenho que ser incisivo, Paulo. Eu te disse, expliquei agora de pouco. Eu tenho que aproveitar todas as pequenas linhas onde eu sou. Por que acontece? A maior parte dos jornais, eles têm publicado matéria, mas em nenhum momento, Paula, eles ligam para o delegado Valdir. Pouquíssimos são jornalistas. Nós ligamos para o senhor todas as semanas. Sim, e ouvimos o senhor todas as semanas. Você é uma exceção, não apenas aqui, mas em Brasília. Então o que acontece? Eu tenho que aproveitar cada segundo e cada minuto que eu tenho para mandar o meu recado, como eu acabei de mandar aqui novamente, aproveitando o espaço que você está me dando para... Tá bem. Quer dizer, na verdade, o que o senhor disse não foi exatamente colocar em dúvida a minha honra, assim como seria a mesma coisa que eu dissesse para o senhor também. Conhecendo o senhor como eu conheço, eu duvido também, eu não acredito que o senhor, em algum momento da sua carreira política ou como policial, tenha recebido também algum recurso, como a palavra que o senhor usou aqui, escuso. Acabou. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então pronto. Mas você viu como eu comecei ali? Inteligente. Tá bem. Vamos fazer o seguinte, intervalo, a gente já volta, porque eu quero começar a entrar na questão política e na questão de propostas também que o senhor tem, Estamos à disposição, caso Paulo. seja eleito prefeito. Estou à disposição para o bom debate. Vamos fazer? Debate inteligente. Então vamos lá, rapidamente a gente volta. Fique ligado. Fala, Cadu, tá bem? E aí? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você conferiu o óleo? Nossa, eu tô achando esse pneu meio baixo também, hein? Vamos dar uma olhada na parte elétrica? Acende uma seta aqui pra mim, pra eu ver que ele... Ah, tá. Pode ir lá, aproveita o dia, o sol tá maravilhoso, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Nessas férias, antes de pegar a estrada, lembre-se de fazer a revisão do seu veículo e sempre respeite os limites de velocidade. Dê atenção à vida. Detran Goiás, estado inovador. E na estrada acende o farol, hein? A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo pré-candidato a prefeito de Goiânia, o deputado federal, o delegado Valdir Soares, que é do PR. Deputado, vamos falar um pouco sobre o cenário político? Próximo bloco a gente fala sobre propostas, pode ser assim? Tranquilo. Então vamos lá. Zacarias Calil, será seu vice mesmo ou não? 100%. Magda Mofato, que não é presidente do partido do PR, mas ela demonstrou, falei com ela inclusive hoje, antes de o senhor chegar, porque faz parte do trabalho do jornalista a gente ter informações. Ela disse que
entende, e ela fez uma ressalva, diz que acha honroso da sua parte manter o Zacarias, que é uma pessoa de muito respeito aqui na sociedade, também concordo com isso, só que ela vê pelo lado prático, o lado político. Zacarias pertence a um partido que não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, nunca disputou uma eleição. Como o show vai resolver essa questão? Ou já está resolvida? É uma questão que já está resolvida. O doutor Zacarias Calil é um amigo meu, é técnico, como eu estou na política, mas eu sou técnico, e a gente pensa numa gestão administrativa técnica. E até para evitar esses vícios políticos que tem, e nós conseguimos consolidar isso há mais tempo, o nosso projeto político. Desde o ano passado, nós já anunciamos o nome do vice. Então, o que acontece? Essa consolidação, essa antecipação nossa, nessa pré-campanha, tem demonstrado um diferencial. Então, nós vamos manter esse projeto. Respeito mais a deputada federal Magda, ela tem dado excelentes orientações, mas ela tem um jogo de cintura político. Mas nós temos uma outra proposta hoje. O senhor não tem esse jogo de cintura político? Eu penso que quando eu tenho que pensar amanhã em ser prefeito de Goiânia e cuidar dessa cidade, eu tenho que pensar não na política, mas pensar no melhor para o cidadão. E o melhor para o cidadão é o delegado Valdir, pré-candidato a prefeito, e o doutor Zacarias Calil como vice. O senhor andou conversando com o PMDB, com o Caiado, virou o quê? Vai virar o quê isso? Na verdade, antes de ir para o PR, eu abri uma janela para mim ter ido para o DEM, o senador Ronaldo Caiado. Mas na época, e acho que e até hoje, ele tem um compromisso com o ex-governador Iris Rezende, a quem eu respeito muito. E nessa conversa, nós tivemos outras conversas com o senador Ronaldo Caiado, com o Daniel Vilela, com o Lucas Virgílio, e nós temos tido conversas com vários outros partidos. Então, eu acredito que apenas nas convenções isso vai se definir. Nada se define nem hoje, nem amanhã, nem depois. Tá, mas a reunião que aconteceu essa semana, reunindo o DEM de Caiado, o PRP, o Solidariedade e o PMDB, ficou claro que eles não pensam de maneira alguma, até por vontade de Caiado, de ter qualquer tipo de aliança com o senhor. Vamos aguardar, Apenas a data final, dia 5 das convenções, nós saberemos os resultados oficiais. A sua convenção também será no dia 5? Não, a nossa será no dia 3, às 19 horas. Tá bem. O seu partido terá, segundo a distribuição já feita aqui pelo TRE, 1 minuto exato de tempo na televisão. O PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, não é isso? Partido da Mulher Brasileira. Que é onde está afiliado o Zacarias Calil, quer dizer, tem um tempo ínfimo, se tiver... 7 segundos. 7 segundos, quer dizer, com 1 minuto e 7 segundos o senhor vai conseguir dar seu recado? O senhor vai ser um delegado Enéas? Não, na verdade, não esgotaram-se ainda as tentativas de parcerias com outros partidos. Eu acredito que estamos fazendo alianças até pensando na chapa proporcional para poder eleger a maior quantidade de vereadores, porque a gente vai precisar dos vereadores amanhã. Não adianta eleger apenas o prefeito, nós precisaremos dos vereadores amanhã do PR, da nossa coligação, para poder governar. Então, nós estamos nesse momento conversando com os partidos e acreditamos que nós deveríamos agregar até o final, até a data final das convenções, mais algum tempo. O senhor já falou sobre esse assunto, mas gostaria de ouvi-lo aqui no estúdio sobre a frase do governador Marconi Perillo dizendo que o seu partido PR, tanto quanto o PSB de Vanderlan Cardoso, estão na base do governo, são da base. O senhor se considera da base? Eu respeito o governador Marconi Perillo, a deputada federal Magda Mofato e o PR, ele é da base do governador, como também era da base da Dilma, e hoje é da base do Michel Temer, como tem parceria com o Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia. O partido ser da base não quer dizer que o delegado Valdir é. O delegado Valdir saiu do partido que estava anteriormente, veio para o PR e hoje nós temos uma candidatura independente. Não é à toa que nós temos conversado com o senador Ronaldo Caiado, com o Daniel Vilela, com o Juscelino Braga. Então, nós temos conversado com esse grupo. Então, hoje o delegado Valdir tem sido independente aqui e na Câmara Federal. O senhor lidera as pesquisas de intenção de voto até este momento. O senhor acredita que o senhor tem potencial para crescer mais? Ou o senhor estaria preparado para uma eventual queda nesses números de intenções de voto?
votos e mesmo nas eleições que de repente o senhor não vá para o segundo turno, como é que isso tudo passa pela sua cabeça? Extremamente tranquilo, Paulo. Nós colocamos nosso nome à disposição do eleitor de Goiânia, nosso nome, e é o eleitor que vai escolher quem que é o melhor candidato, quem tem as melhores propostas. Essa questão de números, eu deixo para jornalistas e cientistas políticos. Não tem mudado em nada o nosso projeto, tanto que eu vou sair daqui e ter 2, 3, 4, 5 reuniões, né? Tenho caminhado nas feiras, tenho feito o mesmo projeto político, não muda nada, não interessa se o Valdir, se A, B, C ou D está na frente, isso daí a gente não tem levado em consideração. Nós temos um planejamento estratégico do nosso projeto para ser prefeito de Goiânia, estamos trabalhando ele com muita humildade, vamos continuar gastando a sola do sapato. Quem é seu eleitorado? Eu tive na última eleição 178, 706... Mas o perfil do seu eleitorado, qual é? Todo ele. Meu perfil é das pessoas humildes da região noroeste a pessoas de classe média, do setor marista, do Bueno. Eu tive votos nas últimas eleições em todas as camadas sociais. Eu sou mais querido, principalmente nas regiões onde eu atuei como delegado e pacifiquei essas regiões. Região noroeste, norte-noroeste, região oeste, região sul, região leste. Depois a gente teve um grande trabalho na delegacia de trânsito. Então dessas regiões, sem dúvida nenhuma, as pessoas conhecem mais o delegado Valdir. O senhor é muito atuante nas redes sociais e o senhor considera, inclusive, que tenha sido isso que o tenha levado à eleição. O senhor já disse isso em outra entrevista aqui no meu programa. No entanto, nas mesmas redes sociais, existe um grupo no Facebook, Eu Faço Goiânia, liderado pelo Vitor Cadillac, que está fazendo uma campanha contra a sua candidatura. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, as mídias sociais é um campo extremamente fértil. Hoje nós temos mais de 640 mil seguidores. Um abraço a todos vocês que nos assistem neste momento, aos nossos seguidores, aos nossos amigos. Nós não temos utilizado até este momento nossas redes sociais para o projeto político. Isso vai acontecer no momento certo. Esse menino que faz esse projeto e que tem opiniões diversas a favor e contra, ele é filiado ao PSOL. Mas é filiado ao PSOL, mas ele não mora lá no Jardim do Cerrado. Ele não mora no Mutirão. Ele não mora no Novo Mundo. Ele foi criado com danoninho e iogurte aqui no bairro Goiás. Então é fácil você falar, atacar, né? Vestir roupa de grife e olha, eu sou esquerdista. Vai ser esquerdista lá na Noroeste, na leste, na periferia, aí eu respeito. O senhor está preparado para as críticas? Paulo, ao longo da minha carreira, seja como delegado, de hoje na política, eu recebi e recebo todas as críticas e ninguém é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito, a gente erra. E você conserta, eu converso com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, e a gente conserta os rumos, e a gente erra. E às vezes você toma algumas medidas que você não acha as mais corretas. Mas estou extremamente preparado, tranquilo, para esse projeto e para amanhã cuidar de Goiânia, cuidar das pessoas, das mais de 1.430.000 pessoas que residem em Goiânia, além do universo que nós não podemos pensar apenas em Goiânia, mas na região metropolitana, e Goiânia acaba recebendo fluxo de todo o país, considerando o nosso polo da moda e outros atrativos. O senhor está se preparando para isso? Tem um trainee, uma pessoa que esteja preparando o senhor para o senhor não reagir às provocações? Bittencourt, inclusive, se lembrou de Lulinha Paz e Amor. O senhor seria o Valdirzinho Paz e Amor nessa eleição? Vamos aguardar as surpresas para a caixinha de surpresas, Paula, para os debates. Uma coisa que eu aprendi sempre como cidadão, como pessoa, como policial: nunca subestime o seu adversário. Você nunca subestime. Claro. Aqueles que subestimam o seu adversário, né, podem tropeçar no próprio pé.
Verdade. Mas o senhor está preparado para essas críticas, tanto nos debates quanto em jornalismo? Por exemplo, o senhor quer ser prefeito de Goiânia e não tem, seguramente, ninguém mais que ocupe mais as manchetes do que o atual prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, no sentido de ser criticado pela população, através da imprensa, né, e muitos programas. Esse programa, inclusive, muitas vezes já fez críticas a Paulo Garcia. O senhor está preparado para isso, para enfrentar uma crítica? E claro que eu, da minha parte, pelo menos, procuro fazer sempre uma crítica construtiva, uma crítica que nunca visa a pessoa, e sim o gestor público, que é, no entendimento, inclusive, da própria justiça, passível de críticas, e isso tem que ser levado em consideração. Concordo, Paulo, com você. Estou tranquilamente preparado para qualquer crítica que venha, mas para você passar a receber críticas, você tem que ser incompetente ou ineficiente. A gente pretende fazer um novo modelo de gestão e você, com certeza, vai se surpreender com o nosso comando à frente do Executivo Municipal de Goiânia e, quiçá, em outros caminhos. O que é que faz o senhor acreditar que o senhor seja competente se o senhor nunca ocupou um cargo no Executivo? Eu ocupei sim, Paulo. Sim, eu digo como prefeito. O senhor nunca foi prefeito. Não. Marconi foi governador alguma vez antes de 98? Sim, mas o que faz o senhor acreditar que o senhor seja competente? Se ele estivesse aqui, eu perguntaria isso para ele também, mas não está. Então, Marconi, eu diria para você que eu tenho me preparado para ser prefeito de Goiânia. O que é que o senhor não foi apenas a votação. Eu vou dar um detalhe para você. Enquanto alguns partidos faziam convenções políticas com vários grupos políticos, eu estava visitando o Paço Municipal. Cada órgão, cada secretaria, cada sala do Paço Municipal. Mas estou indo em cada CIMEI, cada escola, cada unidade de saúde, cada posto da guarda. Eu estou conhecendo toda a rede pública. Pergunta se algum candidato está fazendo isso. Além disso, eu já conhecia Goiânia. Como eu te disse, eu trabalhei em cada canto dessa cidade. E toda vez que eu fui, quando eu agia como delegado, Paulo, eu fazia de questão antes. Eu vou dar uma dica, eu vou dizer uma coisa para você que eu acho que não disse nenhuma vez na TV. Quando aconteceu aquela grande invasão do Parque Oeste Industrial, você se lembra? Vários delegados foram designados para comandar aquela desocupação, fazer aquelas investigações. Nenhum deles aceitou a missão. Aí disseram para o delegado Valdir fazer isso. Quando eu recebi essa determinação, eu vesti uma bermuda, um chinelo de dedo, uma camiseta surrada e fui lá no Parque Oeste para comprar um lote. Para quê? Para saber como que funcionava a compra, a venda, a invasão. Você tem que conhecer o que você faz. Então, quem se prepara, com certeza terá maiores possibilidades de fazer uma gestão competente e eficiente. E, Paulo, não vou administrar Goiânia sozinho. Ninguém administra Goiânia sozinho, ninguém administra uma cidade sozinho. Nós teremos os melhores quadros técnicos, vamos valorizar o servidor que está lá na prefeitura. Você vai se orgulhar da equipe, se amanhã eu for o prefeito de Goiânia, que nós vamos montar uma equipe extremamente técnica. Já é a segunda vez que o senhor faz questão de dizer que conhece bem Goiânia. Eu digo isso, pego esse gancho, porque, como eu já disse para o senhor antes de a gente começar o programa, e o senhor conhece o programa, sabe disso, aqui no estúdio a gente tem sempre um representante de um partido, mas a gente abre espaço para outros partidos também se manifestarem através de entrevistas gravadas, de VTs, de matérias feitas com eles também. Nesse caso, a gente vai ver agora o pré-candidato também a prefeito de Goiânia, o vereador, hoje vereador Djalma Araújo, que já foi do PT, e ele primeiro fala sobre a postulação dele, diz que vai até o fim e tal, mas ele faz uma referência ao senhor, e eu só vou colocar no ar porque o senhor está aqui para responder. Vamos ver. O vereador Djalma Araújo, da Rede Sustentabilidade, afirma que não voltará atrás. Ele diz que será mesmo candidato a prefeito de Goiânia. Candidatíssimo a prefeito de Goiânia para desmontar a velha política do toma lá da cá e reconstruir a cidade de Goiânia, destruída pelo prefeito do PT, o senhor Paulo Garcia. A rede fará alianças? Olha, nós estamos abertos à aliança. Nós estamos abertos. Conversamos com o pessoal, estamos conversando com o PSTC, do candidato Alexandre, mas caso não aconteça aliança, nós vamos com chapa própria. No segundo turno, nós discutimos. Valdir Soares disparou nas pesquisas. Por quê, na sua opinião? O Valdir está recebendo o voto da emoção. Não é? Voto
do salvador da pátria, do Messias. Como deputado federal, quantos milhões ele investiu na segurança da cidade de Goiânia? Gostaria de saber. Eu tenho 6 mandatos de vereador, conheço essa cidade. Eu desafio o delegado Valdir, nós vamos sair do bairro da Floresta. Ele pode sair com a vela na mão. Ele tem que sair com aquela vela, uma tocha que ilumina. Ele pode sair até com uma tocha olímpica, inventa aí uma tocha do Paraguai. Eu venho às escuras e ver quem vai chegar primeiro no Teatro Goiânia. Eu queria fazer um debate com o delegado Valdir, todo respeito. Gostaria de fazer um debate com ele. Um debate, discutir Goiânia. Quero discutir Goiânia com o senhor. Deputado, todo mundo quer debater com o senhor. O que o senhor responde para o pré-candidato? Eu vi que ele conhece tanto a região noroeste que ele falou do bairro Floresta. Esqueceu que o bairro mais afastado é o Boa Vista. Mas isso faz diferença? Fica até mais perto. Na verdade, se você conhece Goiânia, você tem que falar do bairro mais afastado. Então, o mais afastado é o Boa Vista. E mais afastado ainda, eu acho que ele esqueceu, é o Primavera, ali na Noroeste. Agora, se você vai lá pro canto, a divisa ali com Goiânia é o Primavera. Então, mas seja de qual bairro for, quem chega primeiro? Na verdade, vamos deixar para o eleitor decidir quem vai chegar primeiro. Eu não... Diria, e vou dizer um outro detalhe, Paulo, eu acho que eu diria para todos aqueles que querem um debate antecipado, falem para os deputados federais do partido deles, né, para vir discutir comigo primeiro, antes de fazer o seguinte, desafio eles, abre mão do auxílio moradia, abre mão das verbas de gabinete, aí depois vem conversar comigo. Tá, aí a gente volta naquela questão do primeiro bloco, né? Antigamente o senhor adorava um debate, né? O senhor vinha aqui nessa mesma cadeira aqui, o senhor já teve embates históricos, né? Com opositores. Aí de uma hora para outra o senhor não quer debater mais. Eu vou debater, você vai ver, nós vamos debater nessa mesa aqui, mas no momento certo. Nós vamos debater, você pode ficar tranquilo, você vai assistir de camarote, no momento certo. Mas não, como eu disse para você, quem quiser holofote, coloca uma melancia e vai desfilar lá pela Anhanguera. Mas não vai ser às custas do delegado Valdir, não. Não vou dar mídia para quem não a tem. E olha, tem gente que fala que o senhor também gosta de holofote. Diz que mas já aprendeu cadeirante, já aprendeu grávida, já aprendeu coronel de exército, tudo para buscar holofote. Você está dizendo e as pessoas... Dizem. Eu ouvi dizer. As pessoas estão... Eu vi colegas do senhor, inclusive policiais civis. Mas para... Paulo, dizendo isso. Paulo, vou dizer uma coisa para você. Eu vou repetir o que eu falei no início. Você, os outros jornalistas de Goiás, TV Anhanguera, se me permite falar, Serra Dourada, Record, compra maçã podre. Delegado Valdir se estabeleceu porque trabalhou. Pega as estatísticas, Paulo. O pessoal não gosta de estatísticas. Quem que é o delegado que mais prendeu bandidos em Goiás? O senhor disse que não gosta de números? Não, mas eu vou... Quem disse que eu não gosto? O senhor falou agora há pouco de número de pesquisa. Não, eu estou dizendo números estatísticos de trabalho, não de pesquisa. Então, quem mais prendeu bandidos em Goiás? 2, quem que trabalhou a questão da torcida organizada? Quem que trabalhou a questão dos policiais armados em locais específicos? Quem que enfrentou o Parque Oeste Industrial? Quem que pacificou as regiões por onde trabalhou? Pessoal, querem mídia? Trabalhe. Tá bem, você em casa, telespectador, né, sempre atento ao programa e sempre atento a todas as entrevistas, naturalmente, vai fazer a sua análise e o seu, no bom sentido, né, o seu julgamento, formar a sua opinião, enfim, sobre tudo que é dito em todos os programas que a gente apresenta, tá bem? A gente vai para mais um intervalo e já volta aí. Eu quero ouvir do delegado propostas para Goiânia. Oi, Cadu. Tudo bem? Vamos? Vamos. Só uma pergunta. Você conferiu os freios? Tem água no radiador, que você sabe, né? Tem sim. Tá tudo certo com a suspensão também? Perfeito. Acabou de sair da revisão. Vambora? Vamos. Nessas férias, antes de pegar a estrada, lembre-se de fazer a revisão do seu veículo. Peraí. Faltou uma coisa. O cinto. E sempre use o cinto de segurança. Dê atenção à vida. Detran Goiás. Estado inovador. Quando você planeja o futuro, o tempo fica a seu favor. Você cresce, se fortalece, alarga seus braços e protege a todos que chegam. O América Planos de Saúde dobrou de tamanho para melhor lhe atender. O Hospital Fêmea é nossa nova incorporação. O América melhorou o atendimento em pronto-socorro, maternidade e pediatria. Fêmea, o novo hospital do América Planos de Saúde.
Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado federal, delegado Valdir Soares, ele que é pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PR. Vamos falar de propostas para um eventual mandato seu como prefeito de Goiânia? Vamos lá? Estamos à disposição, Paulo. O senhor falou agora há pouco que o senhor está acostumado a lidar com bandidos. 171 significa o quê? No linguajar da polícia. 171, estelionato, né? Enganação, fraude. E para um prefeito significa o quê? 171, enganação, fraude. Não vai mudar. Se o artigo é o mesmo, né? Então não tem como mudar, né? Só que um é uma coisa, outro é outra coisa. Esse 171 da polícia é uma coisa. Eu me refiro a 171 que rege uma questão muito importante aqui em Goiânia e em todas as cidades, que é a Lei 171. Olha o número que ela ganhou, que é a lei... O senhor conhece a lei? Não conheço qual lei que é. Não conhece? Não, é a lei que rege o plano diretor de Goiânia, que vai ser revisto... O ano que vem. Exatamente no ano que vem. Então, é uma das bombas, no bom sentido também, sim, que o próximo prefeito, seja lá qual for, se o senhor for o prefeito, só vai ter que administrar essa questão. Plano diretor, que foi instituído no ano de 2007, não foi totalmente regulamentado, e ainda já vai ter que ser revisto sob pena de o gestor ser enquadrado na improbidade administrativa. Como é que o senhor vai administrar, digamos, o senhor assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro, ao mesmo tempo que o senhor tem que regulamentar questões importantes, como o Código Tributário, que ainda não foi regulamentada dentro dessa lei, dentro do plano diretor, o senhor já tem que preparar um novo plano diretor. Como é que vai ser essa correria, essa adequação? Na verdade, a Câmara de Vereadores já começou a discutir um novo plano diretor. Sim, mas vai passar pela mão do prefeito. Já começou, já começou a discutir. E nós vamos... eu já li e reli o plano diretor 3 vezes, ele já foi retalhado em algumas situações, ele não foi cumprido em muito das suas propostas, então eu vejo que temos que adaptá-lo à Constituição, ao plano diretor das cidades. Eu acho que a gente tem que fazer as mudanças necessárias hoje, em razão do O que o senhor mudaria? Eu vejo que a questão do adensamento, né? Eu acho que nós temos uma grande quantidade de lotes vazios. Nos eixos era previsto o adensamento para que você pudesse permitir que tivesse moradias, comércio ao lado dos eixos, e isso não ocorreu. Já iniciamos um outro eixo, que é o Norte-Sul, enquanto não se cumpriu as medidas do primeiro eixo criado, que foi o Leste-Oeste. Então, eu acho que a gente tem que tentar criar nesse eixo, onde existe hoje muitos lotes vazios, preparar o adensamento com moradias populares. Eu acho que esse é o melhor caminho. E, além disso, fazer os novos terminais que são necessários, que estão previstos. Os corredores exclusivos. Os corredores, eles foram implementados de maneira correta? O senhor disse que já leu 3 vezes o plano? 3 vezes Esses corredores da Avenida 85, da T7, da T9, da Mutirão, eles estão dentro do que preconiza esse plano diretor? Eu diria para você que nós temos que fazer algumas remodelações. Eu acho que nós devemos... se você pegar Curitiba, ela fez apenas 2 grandes eixos, Norte-Sul, Leste-Oeste. Se nós criarmos excessivos eixos, o que vai acontecer? Você pode prejudicar já a questão da mobilidade. Nós temos a questão da mobilidade, se você for pegar aqui o eixo da Campinas, da 24 de outubro, nós temos uma região comercial. Então, acho que a gente tem que rever essa questão, criar caminhos para a mobilidade através de avenidas rápidas com sentidos inversos. Então, eu tenho algumas ideias, tenho conversado com alguns arquitetos, engenheiros, para que a gente possa fazer algumas adaptações que não trave Goiânia mais, porque hoje, na questão da mobilidade, nós temos vários locais onde existe um caos hoje em relação à mobilidade. Então, mas esses corredores, delegado, desculpe a correria, mas é porque a gente está chegando perto do fim do programa. Sim. E eu gostaria de ouvir o senhor sobre mais assuntos. É importante que a gente ouça as suas propostas sobre como o senhor vê Goiânia. Esses eixos que eu mencionei, 85, T7, estão de acordo com o plano diretor? Hoje não.
Eles Por têm quê? que ser, faltam criar as linhas preferenciais, né, as faixas exclusivas para os ônibus, dentro do que estava previsto no plano diretor em vigor. Mas isso pode ser mudado, nós vamos depender da Câmara de Vereadores. O prefeito não vai mudar sozinho, né? Nós temos que fazer um estudo com as universidades. Como é que vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores, caso o senhor seja eleito? Eu sou parlamentar, né, Paulo? Eu sou parlamentar e como parlamentar você sabe que você tem que ter um excelente relacionamento com o legislativo, legislativo com o executivo. Então, como parlamentar, a gente acaba aprendendo essa lição. O senhor está do lado de cá, conhece, portanto, quando o senhor estiver do lado de lá, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de relação que tem que ter? Sim. Oposição para o senhor vai incomodar se fizer barulho? Não, eu acho que nós vivemos uma democracia, né, Paulo? O jus esperniandi é direito de todos. O senhor falou sobre o plano diretor, repito mais uma vez, o senhor disse que leu 3 vezes. Sim. Dentro do plano diretor, que ações que foram implementadas ou que ainda não foram implementadas em relação à área que o senhor tanto defende, que é a área de segurança? Se você pegar bem no início do plano diretor, ele fala que é dever do município também, direito à vida e à segurança. E a direito à vida e à segurança, o Estado faliu. O Estado faliu. Ele não conseguiu dar o direito de segurança que está garantido, inclusive, na lei orgânica. Não deu direito. Então, o município vai agir. De que forma? Nós iremos criar uma Secretaria de Segurança Municipal. Nós temos hoje 1.600 homens que atuam hoje no policiamento de prédios e nós vamos colocar eles para fazer o policiamento ostensivo, através de módulos policiais. Então, é um avanço que nós vamos fazer para que possamos devolver a qualidade de vida que o cidadão goianiense Mais tanto alguma coisa almeja. ainda dentro do plano diretor? Sim, nós queremos implantar dentro do plano diretor, trazer uma inovação que é feita em São Paulo, a questão das motovias. Goiânia é proporcionalmente... Não, eu me refiro à segurança. Segurança basicamente seria isso. Tem só no comecinho, no tópico. Na verdade, traz no tópico do plano diretor. Né? Pois é, mas tem 2 ações lá que são fundamentais e que não foram implementadas até agora. E eu pergunto se o senhor vai implementá-las. 2 ações que constam, inclusive, no anexo 8, aliás, no anexo 7 do plano diretor. Posto policial, que deve ser construído numa área de concentração urbana e de fácil acesso. Módulo policial é o nome que nós estamos dando. E o batalhão de incêndio. Nós estamos dando o nome de módulo policial. Sim, são 2 Batalhão coisas. de incêndio é atribuição do Estado. Está no plano diretor. Nós vamos, ele não tem todas as alterações necessárias já com a nova Constituição. A nova Constituição fez algumas mudanças. Então, o plano diretor está desatualizado em relação à Constituição. O senhor retiraria isso, então? Em relação eu não posso trazer para o município uma atribuição... Mas e o posto policial, o senhor vai implementar? Não, módulo policial. Nós vamos fazer portais na entrada. Eu estou usando um nome que é dado no plano diretor. Mas nós vamos atualizá-lo. Por isso que vai ser na nossa gestão, se Deus permitir. Então, nós vamos mudar isso para módulos policiais e vamos fazer portais nas entradas e saídas da cidade, Paulo. Ainda sobre a questão de segurança, eu quero saber do senhor o seguinte... Eu não sei de cor e salteado todas as leis, não. Nem do Código Penal, nem do Código de Processo Penal. Eu não tenho ainda... Eu não sou o Google e não sou computador para saber de cor todos os artigos e todas as leis. Só para esclarecer, porque você fez a menção do artigo tal... Não sei de cor. Mas esse 171 mas... É notório. Mas... É para quem mexe com segurança e já leu 3 vezes o plano diretor... Não, mas você deveria ter atentado, mas você tudo já bem. tem o conteúdo, mas não há números. Ainda em relação à segurança, eu queria saber do senhor o seguinte, uma questão também que é primordial para a segurança das pessoas e se dá através da CIP. O senhor pretende mudar a CIP, porque ela é facultativa. Isso, inclusive, na lei que foi feita lá em Brasília, ela é facultativa. O senhor pretende mudar a CIP? Qual CIP que você está falando? Aquela que a gente paga todo mês no talão, CIP ou COSIP. COSIP? CIP ou COSIP, que é Contribuição sobre Iluminação Pública. Pega o talãozinho da CELG e o senhor vai ver que todo mês o senhor paga, eu pago, todos nós pagamos, só que as lâmpadas continuam apagadas. Só que, como veio, a atribuição é do Estado, a cobrança é do Estado. Então, eu não posso alterar uma cobrança que é do Estado. Não é. Se vem na fatura,
É uma cobrança. Não, é facultado, inclusive eu tenho aqui a lei também. Como a água e esgoto, Não é. é de atribuição do município, mas quem tem a concessão é o Estado, Paulo. Não, mas quem presta o serviço de iluminação pública não é o Estado. Então, nós vamos, em relação à iluminação pública, em relação à limpeza de lotes, nós queremos fazer as modificações necessárias. Vou dar um exemplo para você hoje. Você pega a perimetral, não tem iluminação. Se você pegar as entradas e saídas das cidades, o atual governo... Quando o senhor sair daqui do estúdio, por favor, observe que logo em frente aqui não tem iluminação também. Por isso eu fiz a pergunta, dada a importância da iluminação pública, que hoje está com um problema tão grave aqui em Goiânia, que foi preciso que o Ministério Público entrasse e chegasse até a Justiça essa questão, para que o prefeito Paulo Garcia se mexesse. Só que até hoje também a solução total não veio. Ele fez alguma coisa apenas. É que tem uma litigância, Paulo... E o senhor que é policial sabe, né, que a falta de iluminação favorece a ação dos bandidos. Sim, e você sabe, você acompanha todo o noticiário, que tem uma litigância hoje em relação à questão de corrupção na questão da iluminação pública. Então, em relação à iluminação pública, nós vamos utilizar as melhores tecnologias e vamos tentar resolver com o Estado essa questão das rodovias de acesso a Goiânia, que a maior parte delas estão sem iluminação. E o cidadão não merece continuar nessa escuridão, Paulo. Fica tranquilo. Só para não ter dúvida, está aqui, inclusive o detalhe, por que eu fiz a pergunta. Essa ementa do STF, inclusive, isso aqui foi no dia 17 de abril de 2009, ela diz o seguinte, que os municípios e o Distrito Federal, tudo isso por quê, delegado? Porque tinha antes a taxa de iluminação pública que foi julgada inconstitucional, tanto pelo TJ aqui em Goiás, quanto pelos outros TJs. Aí, para mudar e burlar a história, em vez de taxa, colocaram a contribuição. E isso, naturalmente, houve uma pressão dos prefeitos, junto aos parlamentares lá em Brasília, que conseguiram aprovar essa lei, que depois foi questionada e o STF depois decidiu, pacificou a questão. Estão dizendo que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir a cobrança. Poderão, não diz que são obrigados. Poderão. Por isso que eu perguntei se o senhor abriria a mão disso. E aqui diz que são os municípios e o Distrito Federal que são autorizados a instituir essa contribuição, que na verdade tem um nome até maior, Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP ou CIP. Paulo, só um detalhe, alguns municípios utilizam essa cobrança no próprio talão de IPTU. O senhor nunca observou que no talão da energia que o senhor paga todo mês tem isso? Eu já paguei no talão de IPTU, não na fatura de energia. Faz tempo, viu? Mas eu não observei. Faz Realmente tempo, a gente paga muita coisa e Tanta não sabe. coisa que não e não sabe que paga. E muita gente também não sabe o que fala, né? Vamos lá? O senhor está se referindo a quem especificamente? Muita gente que fala e não sabe o que fala. O senhor está falando? Você me mostrou hoje... O que você mostrou hoje para mim, Paulo? Quantos ataques eu sofri aqui? Ataque? Aqui, que você mostrou nos programas. Das falas dos seus colegas pré-candidatos? Aquilo o senhor considera ataque? Mas o senhor está aqui para se defender, ora. E eu disse claramente, só vou colocar no ar aquele trecho porque o senhor está aqui. O senhor concordou com isso? Não, tranquilo. Eu estou dizendo que... Aquilo não é ataque, aquilo é jornalismo. Não, existe agressão à minha pessoa, Paulo. Se existe, o senhor processa quem o agrediu, então. Não, mas fique tranquilo quanto a isso, que a assessoria jurídica já está cuidando disso. Tá bem. Vamos lá, fotossensores. Bem rápido, vamos fazer ping-pong? Tem uns assuntos interessantes. Fotossensores. A Prefeitura já gastou 360 milhões desde o ano de 2009 com os fotossensores, que na verdade são alugados. A empresa, depois do final do contrato, leva tudo embora, não fica nada para a população e nem para a Prefeitura. Como o senhor vai resolver essa questão, se for eleito? Na verdade, a gente quer tratar não apenas dos fotossensores, mas também do monitoramento eletrônico. Em relação a essa questão, nós queremos preparar uma cidade inteligente para poder integrar a questão, todo o monitoramento, implantar um sistema que é utilizado hoje na Coreia e em outros locais, onde você pode fazer a filmagem, a fotografia de veículos e verificar se eles tem algum problema ou não. Então a gente quer conjugar de forma de tornar a Goiânia uma cidade inteligente, não apenas com essa licitação dessa empresa, mas buscar algo mais moderno e inteligente para fazer uma cidade diferenciada e poder integrar a questão do trânsito, da segurança, a questão do alagamentos. Quando nós temos a questão da sujeira nos bueiros, é possível você colocar um monitor nos bueiros e
tendo sujeira ou alagamento, bem você rapidinho para a consegue. gente pegar uma questão básica da básica Tranquilo. da básica. Praça do Sol está sendo revitalizada pela Prefeitura. Ficando pronta, o senhor sendo eleito prefeito, o senhor vai entregar a praça para os moradores ou para os feirantes? Eu diria para você, nós temos que adequar os locais de Goiânia onde nós temos feirantes. A Praça do Sol, ela tem que ser utilizada por aqueles que hoje querem utilizar ela como lazer. Como Então estrutura, seria para os moradores. Para os moradores, né? Tá bem. Então, vejo que outros espaços extremamente importantes para revitalizar é a Praça do Trabalhador. Ok, delegado Valdir Soares, deputado federal, pré-candidato a prefeito de Goiânia. Obrigado por ter vindo. Pena que o tempo é curto, vou convidá-lo para voltar mais vezes. E veja bem quantos VTs a gente deixou fora aqui, PSTB... Que pena, né, Paulo? PTB, Que pena. para ficar mais tempo com o senhor. Que pena, a gente poderia ter avançado, mas eu que bom, priorizei. o bate-papo foi legal. Priorizei a sua vida Obrigado aqui. pelo espaço, ter concedido o espaço, depois Claro. de tanta polêmica em algumas situações, no meio jornalísticos, né? E você permitiu Claro. sentar novamente nessa bancada, mas a gente tem essa O parceria senhor já... participa dos meus programas desde o início, quando o senhor Há era muito delegado. tempo, há muito E sempre tempo. vai ter espaço. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.